Amados irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez, um ano depois, voltamos a este Evangelho da viúva de Naim. No Evangelho de hoje, encontramos uma viúva que vem a sair da cidade, com esse nome, cidade de Naim. Naim quer dizer felicidade ou alegria. Logo ela vem, saindo pelos portões da cidade da alegria ou da felicidade, com um caixão diante dela, dentro do qual está o único filho dela. Convém dizer que na antiga lei, no Antigo Testamento, as mulheres não tinham nenhum tipo de privilégio, a não ser o de educarem os filhos. Mas, por exemplo, uma viúva, quando uma mulher perdeu o marido, ela não herdava nada do marido, não tinha direito a nenhum património que o marido tivesse. Toda a herança era para o filho mais velho, se ela tivesse um filho mais velho. Se não tivesse filhos, ficava sem herança alguma. Ainda tinha que pagar as dívidas do marido, se o marido tivesse feito dívidas em vida. Ela, enquanto viúva, tinha que pagar as dívidas do marido. Se não tivesse dinheiro nem para pagar, nem património para vender, para pagar as dívidas do marido, tinha que entregar os filhos como escravos. Entregava os filhos ou filhas como escravos aos credores. Isto é, tinha que entregar os filhos àquela pessoa, àquela família, ou àquele homem ou homens a quem o marido devia dinheiro. E os filhos ficavam como escravos a trabalhar durante os anos que fossem necessários até haverem pago as dívidas. Vejam bem, a outra solução era o cunhado dela casar com ela, se o cunhado quisesse. Bem, sendo viúva, não tendo cunhado que casasse com ela, marido, seu marido, não tendo filho mais velho, ou tendo o filho varão morto, como esta viúva hoje tinha dentro do caixão, o que é que restava a esta viúva? Duas coisas, apenas duas. Ou mendigar, enterrava o filho e depois ia pedir esmola para comer, pedir a alguém que lhe desse um barraco onde ela pudesse dormir, e não tinha mais nada a não ser prostituta, ou então prostituía-se para poder, enfim, sobreviver. Vejam bem, é esta mulher que Cristo, que vai entrar na cidade da felicidade, vê esta viúva saindo. Ela sai da cidade da alegria, morta da tristeza, num desespero absoluto, porque ela sabe que assim que enterrar o filho, não tem mais para onde voltar, não tem ninguém que a possa carinhar, ninguém que a possa ajudar. E Cristo, que ao invés da viúva faz o caminho oposto, o Senhor vai entrar na cidade da alegria e na cidade da felicidade, que é a imagem da nova Jerusalém celeste. É o que significa esta cidade de Naim. E ela vem a sair, a viúva vem com o seu filho, é a morte que ela traz. Ela abandona a cidade de Jerusalém, aquela celeste da qual fala no Apocalipse São João Teólogo. Não é aquela Jerusalém onde o Verbo encarnou e aquela que ainda lá está hoje. É a outra que há de vir, renovada, restaurada, cheia de vida, de alegria, de beleza, de encanto. Bem, e o Senhor vê aproximar-se o esquife, o caixão, com o filho da viúva. Toda a herança da viúva, todo o património daquela viúva estava dentro daquele caixão. Logo, o património dela estava inalcançável, não estava mais ao alcance dela. E o Senhor o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, tem compaixão desta viúva. A dor da viúva provoca dor no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, nosso Deus, Cristo, Verbo encarnado, tem empatia por aquela viúva e leva a empatia ao patamar da sublimidade. Não entenderam nada do que eu disse, mas eu não ia deixar de dizer que é lindo. O Senhor elevou a empatia ao patamar da sublimidade. O que é que isto quer dizer? A palavra empatia não tem nada a ver com simpatia,
como às vezes as pessoas pensam. É empatia, eu tenho empatia por ti, significa que eu ponho-me no lugar do Senhor Dom Teodoro. Ter empatia é empatia por alguém, é pôr-nos no lugar dele e sentirmos o que ele sente. Termos as expectativas que essa pessoa tem ou não, em função da vida que vive. Saber quais são a capacidade de resolver os problemas da sua vida ou não. Quando eu me ponho no lugar do outro, eu não finjo só que entendo. Eu tenho que sentir o que ele sente e assumir as dificuldades que ele assume. Isto é que é ter empatia por alguém. E Cristo teve empatia, além da compaixão, teve empatia por esta viúva. Ele pôs-se no lugar da viúva e viu que aquela viúva, quando saísse do cemitério, não tinha mais casa, não tinha mais roupa, não tinha mais comida, não tinha mais absolutamente nada. Ou mendigar ou prostituir-se. E o Senhor, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, vê que a viúva não tem a possibilidade sequer de conseguir ter uma pequenina esperança de que alguma coisa na sua vida possa correr melhor do que estava a correr ou correr bem. Cristo sabe que ela não tem essa possibilidade. Então o Senhor toca com a sua mão o esquife, a sua mão abraça, os dedos da sua mão abraçam aquele caixão e ele diz à viúva, Cristo diz à viúva, não choras. E é terrível, porque a única coisa que ela podia mesmo fazer com toda a vontade era chorar. Bem, quando o Senhor diz não chores, a viúva fica perplexa. Ela não diz estou perplexa, mas fica, porque para parar de chorar, só se o seu filho voltasse à vida, ela não sabe ainda, mas ela fica expectante. O que é isto, ficar expectante? Ela para o choro e fica à espera que algo que não seja desilusão, que algo que seja realmente uma esperança, toque a vida dela. Bem, e o Senhor diz àquele menino, levanta-te. E ele levantou-se. Bem, isto é o que nos diz o Evangelho de hoje. Mas do ponto de vista teológico ou simbólico, esta viúva simboliza a alma humana, amados irmãos. A nossa alma, a alma que nós temos, a alma que nos foi dada por Deus, a alma que nos foi dada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Da mesma forma que a viúva necessitava ou do marido, ou do cunhado, para casar com ela, ou de ter um filho mais velho, para não ter que casar com o cunhado, caso o marido morresse. Da mesma forma que a viúva precisa que uma destas três premissas, que uma destas três possibilidades se realize na sua vida, para ela poder ter vida, também nós, amados irmãos e irmãs, necessitamos, ao interior da nossa alma, que a nossa alma tenha na sua vida Deus. Se a nossa alma não encontrar Deus, ficaremos como a viúva diante do filho morto dentro do caixão. Então, por isso, a viúva é também a imagem da nossa alma. E o facto de ela sair da cidade de Naim, que já vos disse há pouco, é a imagem da Nova Jerusalém Celeste, simboliza também, no contexto daquilo que disse há pouco, da alma, que ela personifica. A alma quando, da mesma forma que a viúva sai da cidade de Jerusalém Celeste para fora, na imagem que ela tem de cidade de Jerusalém Celeste, a alma também quando sai de junto de Deus, quando abandona Deus, quando fica de costas viradas para Deus, ela também só espalha morte e só vê morte, como a viúva de Naim. A viúva de Naim tinha como horizonte o caixão do filho. Quando ela olhava em frente, ela via o caixão. E quando ela se olhasse para trás, não havia nada para ela, porque ela tinha, enfim, sido tomada pela morte do marido. Também a alma, se for tomada pela morte do nosso amor pelo Criador, ela vira as costas a Deus, ela afasta-se da Nova Jerusalém Celeste, como aqui aconteceu nesta caminhada da viúva vinda do lado de lá da cidade, atravessando aqueles portões para o mundo sem Deus. E Cristo entra pelos portões para a cidade onde o Senhor habita, a Nova Jerusalém Celeste. Cristo, amados irmãos, irmãs e irmãos,
Cristo, quando ressuscita, quando toca com aquela sua mão no caixão, o Senhor restaura todas as leis da criação. Todas as leis da criação do tempo do Éden. Porque no Éden não havia fome. No jardim do Éden não havia tristeza. No jardim do Éden não havia dor. No jardim do Éden não havia fome. No jardim do Éden não havia morte. A fome, a morte, a tristeza, a angústia, tudo isso, o trabalhar a terra, enfim, de forma dura, é depois de Adão e Eva terem pecado. Então Cristo, quando Cristo toca naquele caixão, o Senhor traz diante dos olhos e da alma, dos olhos corpóreos e da alma daquela viúva, o portão que se abre de novo, do novo Éden. É Ele que está a abrir diante daquela viúva os portões do novo paraíso. E Ele é o Senhor do novo Éden. Ele é o novo Adão. Não vivendo como o anterior, que começava a ser imortal e abdicou da sua imortalidade, abandonando Deus. Cristo é aquele que morre sendo imortal, porque Ele é Deus, morre da sua natureza humana, para a ressuscitar com Ele todos os corpos e todas as almas. As almas ressuscitam-se? Não. Mas eu acabei de dizer que sim. Então em que é que ficamos? Ressuscitam-se as almas ou não? Não na sua essência. Na sua essência a alma é incorpórea, é invisível, e a alma é imortal. Ressuscitam-se as almas, como Cristo faz connosco, quando a nossa alma, apesar de ser imortal, incorpórea, invisível, está morta para Deus. Viva, ela existe, mas morta no seu amor para com Deus. E o Senhor, é neste sentido que eu falo de que Cristo ressuscita o corpo e ressuscita aquelas almas que estão mortas no amor, que fecham os olhos à gratidão que devemos perante o nosso Criador. E naquele momento, a viúva de Naim tem o filho ressuscitado e tem o Senhor do novo Éden, o Senhor do reino dos céus, diante dela, com as leis antigas do Éden antigo, em que Adão conhecia o Senhor pelos seus passos, tinha essa intimidade com Deus, conhecer o Senhor pelos seus passos, significava que Adão era íntimo de Deus. Então, o Senhor não só recupera, restaurando todas essas leis anteriores do tempo em que o Éden estava com Deus e Deus estava com o Éden, abre as portas de um Éden agora perene. Agora não há mais como o novo Adão pecar. O novo Adão é Cristo. E o Senhor não pecou nunca. E o Senhor não pecará nunca. Enquanto estava dentro daquela viúva, enquanto andou com os apóstolos, depois da ressurreição, antes da ressurreição, Ele não peca. Ou seja, o Senhor ama permanentemente. Não pecar significa nunca deixar de amar. É isso que significa não pecar. E pecar significa não amar. Então, o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, é aquele que ama segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, 24 horas sobre 24 horas dos nossos dias e de todos os dias que não têm cronologia, nem podem ser contados como dias, que é a vida eterna. Este é o novo Adão. É este homem que está diante da viúva. Só que este novo Adão é Deus. Não é apenas um ser criado como o anterior Adão. É homem plenamente, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo. Por isso Ele compadece-se, Ele tem compaixão, Ele tem empatia profunda pela viúva, que está viúva, porque o marido não tem mais. Então o Senhor, enquanto homem na sua natureza humana, Ele toma o lugar da viúva e vê aquilo que eu disse há pouco, que não há mais herança nesta terra para a viúva, a não ser o quê? Que o filho volta à vida. E o Senhor da vida, que é Cristo, devolve o filho à viúva e devolve tudo. Devolvendo o filho, Ele devolve tudo o que a viúva não poderia jamais sequer supor ser possível. Para ela, a realidade definitiva era a morte do filho. E depois a sua morte continuada, gradual, ao longo dos poucos tempos, dias ou semanas ou poucos anos de vida que tivesse. E diante dela está o Senhor, que traz à vida o amor maior da viúva, que era o filho, e depois o Senhor
da vida, que é Cristo, o novo Adão, abre os portões do novo paraíso, que é Ele próprio, com as leis antigas todas restauradas, e recebe o ressuscitado, que é o filho da viúva, e recebe a viúva nesse convite de amor eterno, para serem iguais a Ele. É este o convite que é feito à viúva. É isto que está implícito na ressurreição do Filho. Bem, amados irmãos e irmãs, muito mais se poderia dizer sobre este Evangelho de hoje. Mas fiquemos por aqui, fiquemos com isto que eu acabei de dizer, com estas palavras que a Igreja nos transmite ao longo de séculos. Terminando a homilia, quero fazer-vos um apelo, deixando-vos uma informação. A Igreja publicou um livro sobre a intermediação, sobre a intercessão da Mãe de Deus, Virgem Maria. Um livro que a nossa Igreja local publicou há cerca de 15 dias, um mês talvez.